Você já ouviu falar que é bem melhor você pegar o dinheiro do seu possante e investir do que comprar? Até mesmo alugar um carro sendo mais viável do que você se endividar com o financiamento e comprar um carro que terá despesas pelo resto da sua vida. Possivelmente você já deve ter ouvido algo parecido. Ou talvez depender de aplicativo é a melhor opção de todas. Com base em minha experiência, eu vou te falar de fato o que realmente vale a pena. Eu sou Valezinho Moreira e esse é o canal Fé e Finanças. Aqui você aprende esses dois assuntos que são importantes demais para as nossas vidas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se considere inscrever nesse canal, ativando o sininho de notificação e, claro, curtindo esse vídeo e deixando o teu comentário caso esse assunto agregue valor para você. Vamos agora discutir sobre esse tema que é bastante polêmico. Hoje em dia é muito fácil você se deixar levar por vários conselhos sobre o que você deve fazer com o seu dinheiro, principalmente se você não sabe o que fazer de fato com ele, se você não tem um objetivo claro do que fazer com o seu dinheiro. E por conta disso, tem se levantado vários conselhos sobre o que você poderia fazer com o seu dinheiro, com seus investimentos. E isso aqui é bastante importante porque vai literalmente impactar no teu bolso a médio e longo prazo. E nesse caso aqui, faz bastante tempo que eu gostaria de compartilhar sobre esse assunto de comprar um carro ou alugar, depender de aplicativo, o que realmente vale a pena, o que é melhor para o meu bolso. Mas eu não me sentia na devida autoridade de falar sobre esse assunto porque eu estava somente de um lado da moeda, o lado em que eu estava com o carro alugado. Sim, eu passei 5 anos com o carro alugado. Depois de tudo isso, nós decidimos comprar o nosso carro. Eu já me coloquei do outro lado da moeda e já vejo como eu consigo falar e compartilhar com você sobre os pós e os contras e o que isso de fato impactou no meu bolso, o que pode impactar no seu bolso também, caso você tome algumas dessas decisões. E eu não posso deixar de falar para você algo que sempre estou comentando nos meus vídeos, que é o DCD do Dr. Augusto Cury. Você precisa duvidar de tudo que eu falar aqui, criticar tudo que eu estiver falando aqui e, por fim, determinar se aquilo que eu estou falando faz sentido para você ou não, se você vai aplicar na sua vida. Isso é essencial para que você use com sabedoria todo o conhecimento e toda a informação que você absorve, não somente desse canal, mas de todos os lugares que você aí estiver procurando informação e adquirir conhecimento. Tudo certo? Agora, para que você entenda aqui o meu raciocínio, eu vou colocar aqui diante de você algumas questões, como, por exemplo, alugar o carro, vantagens e desvantagens, comprar um carro, vantagens e desvantagens. E destrinchando esses pontos, eu vou falar para você os valores, os custos, os carros que eu aluguei, quanto eu paguei, o carro que eu comprei, quanto eu paguei, quanto dei de entrada, quanto financiei e quanto eu estou tendo de rendimento do dinheiro aplicado de parte desse carro. Mas vamos começar com as vantagens em alugar um carro. E a primeira vantagem é o menor custo inicial. De longe, é gritante a comparação entre você ter dinheiro de entrada de um carro ou para comprar um carro à vista e para você ter aí o teu carro alugado. Em nossa experiência, nós precisamos apenas bloquear, deixar como calção R$ 1.000 para a locadora, sendo que isso foi estornado no final da locação. Sem sombra de dúvidas, o valor inicial, o custo que você vai ter para alugar um carro é muito menor se comparado à compra de um. A segunda grande vantagem, e isso eu fiquei muito mal acostumado, é que as manutenções estão inclusas. Na nossa convivência com esses carros alugados, nós precisamos trocar pastilhas de freio do segundo carro que nós alugamos e no primeiro, salvo me engano, apenas a troca de lâmpadas de freio. E para essas manutenções, literalmente saiu R$ 0 do nosso bolso. Como nós pagamos aluguel, tudo isso está incluso, assim como as revisões dos carros e o seguro do carro também já está incluso. Isso é muito bom porque, literalmente, dependendo da região, dependendo do seu perfil, o seguro do automóvel não vai ser nada barato. Terceira grande vantagem, atualizações frequentes. Nós optamos por alugar um carro 0 km, tanto na primeira quanto na segunda locação. E o primeiro carro que nós pegamos na locação por 3 anos foi o Onix pequeno. Eu chamava de pequeno Onix. Depois de 3 anos, quando nós resolvemos atualizar o contrato da nossa locação, nós fizemos um upgrade da mesma marca, mas para a versão sedã, o Onix Plus. E isso fez com que o custo aumentasse. É aí onde fica a pequena pegadinha. Se você, por mais que permaneça no mesmo carro, quando você for renovar o contrato, os valores serão reajustados. Se você fizer upgrade para um carro melhor, consequentemente, esses valores serão maiores. E já já compartilho com você os valores que nós pagamos em cada um desses carros. Quarta vantagem, a previsibilidade dos custos. Como eu já falei para você, despesas com IPVA, seguro e manutenções já estão incluídas nesse valor do aluguel que você paga. E isso, confesso para você, de longe é muito bom se comparado com a compra de um carro. Você literalmente só se preocupa em colocar gasolina, porque até a troca de óleo fica por responsabilidade da locadora. Você não vai pagar absolutamente nada por isso. Agora me diz você aí, você acha que essas vantagens elas são determinantes para que você realmente não comprasse um carro, pegasse o dinheiro que
você tem aí para comprar o teu 4 rodas, aplicasse em um investimento e vivesse agora de aluguel de carro? Conta para mim se você acha que isso vai realmente valer a pena para você. Mas calma aí, se você já entendeu que é melhor praticar o DCD, duvidar, criticar e determinar, você com certeza vai querer ouvir as desvantagens em ter um carro alugado. E a primeira que eu quero destacar, isso aqui para mim é a mais importante, é que você não é proprietário do carro. Sabe quantas vezes nós nos sentimos donos dos carros que nós alugamos? Nenhuma vez, porque não é nosso. Você, por mais que passe 2, 3, 5, como nós passamos, 10 anos com o carro alugado, esse carro nunca será seu. Essa é uma desvantagem que para mim é a pior de todas quando se trata de alugar carro. Você nunca será proprietário do carro que você está alugando. Mas você pode até falar agora, se eu financiar um carro, também esse carro não será meu, será alienado do banco, que se eu não pagar as parcelas, o banco vai tomar. Mas calma aí, salvo exceções, se você continuar pagando o teu financiamento corretamente, ele terá início, meio e fim. Quando eu penso na locação, você só tem 2 etapas, início e meio, não tem fim. Agora, se você resolve alugar o carro, você vai viver, vai se aposentar e vai estar pagando aluguel de carro ainda. Segunda desvantagem, eu achava e ainda acho isso ridículo, é limite de quilometragem. Quando você vai fazer contrato de aluguel, você precisa determinar quantos quilômetros você vai rodar por mês. Se 1.000, 2.000 ou 3.000 quilômetros. Dentro da nossa rotina, nós escolhemos 1.000 quilômetros por mês, que dava mais do que suficiente. E quando nós fazíamos uma viagem que rodávamos aí entre 300 a 400 quilômetros, nós acabávamos que reduzindo as nossas saídas para que nós não ultrapassássemos esses 1.000 quilômetros por mês. Mas, Valesi, e se porventura eu passar mais de 1.000 quilômetros por mês? Qual é o problema? Nenhum. O problema é quando você for entregar o carro. Se você contratou 1.000 quilômetros por mês durante 3 anos, você precisa entregar esse carro dentro dessa quilometragem, ou seja, 36.000 quilômetros. Se você alugou por 2 anos, aí a conta é mais simples ainda. Você precisa entregar o teu carro com 24.000 quilômetros. Se você ultrapassar a quilometragem contratada, é aí onde o buraco é mais embaixo. Você precisa pagar por esses quilômetros a mais que você rodou. E a terceira grande desvantagem que fez com que nós dessemos um ponto final na locação do carro é o custo a longo prazo. O aluguel sempre sairá mais caro do que comprar um automóvel. Por mais que você tenha despesas como seguro e IPVA, alugar um carro sempre vai sair mais caro do que comprar um. Quando estávamos perto de encerrar o contrato do segundo carro, eu chamei a minha digníssima para sentarmos e fazermos umas contas e mostrei para ela quanto nós já havíamos gastado de carro e uma projeção caso nós renovássemos aquele mesmo carro por mais 1 ano ou 2 anos, como eu pedi o orçamento para a locadora. Deixa eu pegar minha caneta aqui, fiz algumas contas que, assim como eu, se você estiver em pé, senta aí porque isso vai fazer com que você se preocupe bastante caso você queira alugar um carro por longo tempo. O primeiro carro que nós alugamos foi o Onix por R$ 1.500 durante 3 anos. Se pegarmos esse valor e multiplicarmos por 36 meses, chegamos a um valor de R$ 54.000. E o segundo carro, que foi o Onix Plus, o aluguel estava saindo a R$ 2.000, que se multiplicarmos por 2 anos, chegamos a R$ 48.000. Somando esses 5 anos de carro alugado, totalizamos R$ 102.000 de locação que foi embora. E a pior dor que nós sentimos não foi de ter que devolver o carro e a partir desses dias ficar dependendo de aplicativo. Foi simplesmente saber que o carro foi embora e R$ 102.000 tinham ido embora com aquele carro. E outra coisa, como eu falei para você, a locadora nos ofereceu a proposta de renovarmos o contrato. E eu pedi para a minha esposa, porque ela estava ainda querendo alugar o carro para daí então amadurecer a ideia de se compraríamos um carro ou não. Só que quando ela me passou os valores da contratação para 1 e para 2 anos, chamei a digníssima novamente, sentei com ela e mostrei essas contas aqui. Se quiséssemos alugar por mais 1 ano, o valor da mensalidade sairia R$ 2.817,04. De contrapartida, se nós resolvêssemos renovar por mais 2 anos, o valor sairia R$ 2.500 por mês. Vamos fazer as contas aqui. Em 1 ano, nós pagaríamos R$ 33.804,48. Se nós resolvêssemos alugar por 2 anos, o valor já seria um pouco maior, por mais que a prestação fosse um pouco menor, no total saiu bem maior, chegando a R$ 54.000. Somando o valor que nós havíamos pagado já de aluguel com a projeção do que nós iríamos pagar, nós chegaríamos, caso alugássemos por mais 1 ano, R$ 135.804,04. Agora, a projeção para mais 2 anos de aluguel seria R$ 156.000.
reais. Quando a minha esposa viu isso, ela decididamente resolveu não atualizar o contrato e a partir de então passamos a procurar o nosso carro. Por isso eu digo e repito, e sou bem enfático, no longo prazo nenhum aluguel compensa. Se nós projetarmos esses 102 mil que foram em 5 anos, por mais 5 anos, já daria mais de 200 mil reais. Agora projete isso por mais 5 anos, mais de 300 mil reais pagos no aluguel de um carro cujo eu não sou proprietário e quando eu precisasse devolver, não teria mais nenhum carro e nem teria o dinheiro de volta. Vamos agora para a quarta desvantagem sobre termos um carro alugado. As penalidades por desgastes. Claro, como eu falei para você, se tratando de manutenções mecânicas, você literalmente não terá custo nenhum. Mas aquelas avarias que você pode ter, como riscar o carro, alguém bater no carro, você bater com o carro, literalmente haverá custos adicionais. Nós tivemos no primeiro carro alguns riscos que eles contabilizam o tamanho lá do risco, que dependendo desse tamanho, você paga ou não. E agora, me conta, você com essas desvantagens, sabendo desses valores que eu aportei, vale a pena ainda alugar um carro? No final das contas, vale ainda manter essa ideia de que alugar um carro é muito melhor do que você comprar? Comenta aqui, compartilha se você já comprou um carro e agora vive com ele alugado. Eu vou gostar demais de saber a tua experiência. Vamos aqui continuar com o nosso vídeo e nesse caso aqui, as vantagens e desvantagens de comprar um carro. E a primeira delas que eu quero destacar, você é proprietário do seu carro. O carro é seu e ponto final. Isso significa que você tem total liberdade de modificar o teu carro, fazer o que você quiser, porque ele é seu. Com o carro alugado, você não tem essa liberdade. Já que o carro é seu, filho, faz o que você quiser, porque ele é seu. Você não deve mais a ninguém, exceto se você já quitou ele por completo. Indiscutivelmente, esse é o ponto que fez com que nós resolvêssemos sair da locação do carro e comprasse o nosso. Porque no longo prazo não valeu a pena, gente. Foram mais de 100 mil reais pagos no carro que nós não tínhamos mais o carro, porque nós não decidimos mais alugar e nós não tínhamos mais o dinheiro. Esse ponto para nós foi o mais importante, por isso eu destaquei aqui como a primeira vantagem na compra de um carro. A segunda vantagem é o valor residual. E eu aprendi que carro, ele não tem marca, ele tem dono. Existem carros que são criticados demais, mas que duraram anos na mão de alguns donos, e tem carros que são aclamados demais, que duraram poucos meses, porque o dono era descuidado, desleixado, não sabia tratar bem aquele veículo. Durante esses 5 anos, a nossa experiência ela foi muito pouca em relação à manutenção. E se nós temos essa mesma projeção para o carro novo, nós vamos andar com esse carro aí por um bom tempo, sem precisar fazer manutenções graves. E volto a repetir, abro parênteses aqui, nós adquirimos um carro zero, assim como nós alugamos carro zero. Por isso aí a manutenção não foi tão necessária para todos esses carros, fecha parênteses aqui. Terceira grande vantagem, sem limitação de uso. Você não tem aquela chata limitação de quilometragem. O carro é seu, você é livre. É só isso que eu preciso te falar. Quarta vantagem da compra de um carro, sem sombra de dúvidas, é o custo a longo prazo. Realmente, você vai ter custos como IPVA e seguro, que esses custos serão eternos. Mas, se você pretende ficar com o carro por mais tempo depois do financiamento, é bem óbvio que você terá simplesmente aí somente essas contas para pagar. O financiamento, como eu já te falei, terá início, meio e fim. Agora, se você é uma pessoa que, assim como muitos, tem essa loucura de estar mudando de celular todo ano e você quer também mudar de carro todo ano, aí a história é outra. Aqui a porca entorta o rabo, porque você vai sair de financiamento em financiamento. Então, eu acredito que é bem melhor você ter um carro alugado do que ficar saindo de financiamento em financiamento. Mas a gente sabe que nem tudo é flores na vida. Vamos agora para as desvantagens de comprar um carro. E o primeiro deles é a depreciação. A gente sabe que dependendo do automóvel que você comprar, a depreciação ela será agressiva. Dependendo dele, não será tão agressiva assim. Contudo, mesmo com a depreciação desse carro, se futuramente você quiser adquirir outro automóvel, esse carro aí com certeza vai entrar como moeda de troca, sobrando aí simplesmente o saldo para você pagar. Segunda desvantagem, custos iniciais e manutenção. Aqui eu vou revelar para você o preço que eu paguei no carro e o modelo que eu adquiri. Vou pegar a minha caneta porque mais uma vez a gente vai fazer contas. O carro que nós escolhemos foi o Tigo 5 Sport 2023, 0 km, assim como nós pegamos os carros que nós alugamos. E o valor desse carro saiu para nós a R$ 121.990. A entrada que nós demos foi de R$ 50 mil nesse carro, sobrando aí um valor de R$ 71.990 de financiamento. A nossa sugestão foi que o valor das parcelas ficasse semelhante ao valor dos aluguéis. Lembra que o
valor do Onix Plus estava R$ 2.000, então falamos para a vendedora que nós queríamos que as parcelas do financiamento ficassem semelhantes a esse valor de aluguel. E ela conseguiu para nós 48 vezes de R$ 2.161,70, que em 48 vezes dá um total de R$ 103.761,60. Isso somando todo o período de financiamento. Certo, Valesi? Já que você tinha o dinheiro para pagar esse carro à vista, por que você não pagou? Bom, eu vou já explicar para você. Agora, lembra dos R$ 71.990 que ficou de financiamento? Esse valor nós aplicamos em uma carteira que eu tenho de fundos imobiliários, onde está me rendendo mensalmente 1,1% ao mês. Caso você não saiba do que eu estou falando, vou deixar um card aqui para que você possa assistir depois um curso introdutório sobre fundos imobiliários, que te garantem ali mensalmente proventos, o que seria semelhante, na verdade, é semelhante aos aluguéis que você receberia caso você tivesse um imóvel alugado. Então, esses R$ 71.990 eu deixei aplicado na minha carteira de fundos imobiliários, que está me rendendo uma média de 1% ao mês, chegando a um valor de praticamente R$ 710 por mês desse valor aplicado. Se nós fizermos algumas outras contas aqui, olha que interessante. Como eu estou tendo aí uma média de R$ 710 por mês dos rendimentos desse valor investido em meus fundos imobiliários, eu estou tirando do meu bolso R$ 1.451,70. Já parou para pensar que isso está menor do que o primeiro aluguel que estávamos pagando no Onix pequeno, que era R$ 1.500 por mês? Sem sombra de dúvidas, para nós isso fez bastante sentido, porque nós estamos pagando mensalidades de um carro que está muito menor do que o aluguel do primeiro carro que nós tivemos, sem contar que isso nem deveria ser comparado à qualidade de um veículo para esse último veículo que nós estamos agora. Você literalmente há de concordar que os valores aqui faz com que nós tenhamos maior probabilidade de adquirir um carro do que mantê-lo ele alugado. Nós estamos pagando a parcela recorrente do carro e a última parcela. Em outras palavras, estamos fazendo abatimento do valor do financiamento. E nisso, o valor que deveria ser R$ 2.161,70 está saindo por R$ 1.404,70. Fala para mim se na prática isso não foi um bom negócio. Olha, eu sei que você pode ter uma opinião diferente da minha e eu não vou discordar de você caso você pense diferente, mas pense bem. Olha que interessante. O que eu acabei de realizar é chamado de alavancagem. Essa estratégia ela é baseada na expectativa de que o retorno dos investimentos será maior do que as parcelas do financiamento, nesse caso, os juros do empréstimo. É uma forma de otimizar o uso do capital, ou seja, o uso do dinheiro que eu estava dispondo, que eu poderia pagar à vista. Que em vez disso, eu resolvi investir esse dinheiro na esperança de obter um retorno sobre esse valor. Claro que, sem sombra de dúvidas, existe um risco. E esse risco, literalmente, eu precisei ponderar. E eu quero aqui até destacar uma frase maravilhosa de Benjamin Graham, em seu livro Análise de Investimento, do próprio Benjamin Graham, onde ele diz o seguinte: a segurança buscada no investimento não é absoluta ou completa. A palavra, no caso do contexto dele, investimento, significa proteção contra perdas sob todas as condições ou variações normais ou razoavelmente possíveis. Resumindo aqui para você, esse valor investido, ele não somente ele trouxe para mim a segurança sobre o meu patrimônio, mas também a possibilidade de que isso vai ser fato. Eu vou terminar o financiamento e ainda vou continuar com esse dinheiro investido. E que no final, esse valor que ele está rendendo por mês não será para que eu consiga ajudar no pagamento das parcelas, mas agora vai ser reinvestido ou aplicado em outros investimentos. Outra coisa que eu quero destacar sobre essa minha decisão, e se por algum momento eu cansar desse financiamento, eu posso muito bem vender as minhas cotas por conta da liquidez que há nesses investimentos e pagar parte do financiamento e continuar recebendo ainda proventos, claro que um valor um pouco menor, mas eu terei reduzido aí a quantidade de parcelas do meu financiamento. E outra coisa interessante, para o meu atual momento, eu achei muito melhor fazer essa aplicação, contrair o financiamento, do que literalmente me desfazer desse dinheiro, me descapitalizar e ficar com o carro e sem dívida. Eu achei mais interessante, por mais que você possa ainda ter um entendimento um pouco deturpado sobre contração de dívidas, contanto que elas sejam sadias, você literalmente precisa fazer algumas dívidas para manter o poder do teu capital. Terceiro, riscos a respeito do teu carro. Agora, nesse caso aqui, é tudo por minha conta. IPVA é por minha conta, que esse mês já preciso pagar. Segundo, seguro, que para nós realmente não ficou nada barato dentro da nossa categoria. Nós estamos pagando um seguro bem alto. E claro, para quem é de São Paulo, o IPVA é 4% sobre o valor do veículo. Essas despesas, claro, elas são altas, dependendo da sua renda familiar. Mas, a longo prazo, nós teremos somente essas despesas para pagar. Jamais nós iremos contar com um financiamento
financiamento eterno ou com um aluguel eterno. Eu falei para vocês sobre se realmente vale a pena você talvez nem ter carro alugado e nem ter carro comprado e viver de aplicativo. Bom, é claro que a minha experiência foi curta, mas foi suficiente para que eu pudesse compartilhar com você sobre essa questão de você depender 100% de aplicativo. Nós passamos cerca de 21 dias, do dia que nós entregamos o carro, 31 de novembro de 2023, até o dia 21 de dezembro de 2023, sem carro, dependendo 100% de aplicativo. Eu quero compartilhar aqui rapidamente as minhas vantagens e as desvantagens de depender 100% de aplicativo. Primeiro deles, a praticidade de você não se preocupar com absolutamente nada do que eu já citei até então. Aluguel de carro, compra de carro, pagar mensalidade, pagar imposto, pagar seguro, nada disso você vai se preocupar. A praticidade disso é incrível. Você só se preocupa em chamar o motorista pelo seu aplicativo de preferência e já era. Nenhuma preocupação existirá em relação àquele veículo. Segunda vantagem, você dispõe de várias opções de comodidade, desde os mais simples até os black da vida aí que você pode utilizar se você quer ter mais conforto na sua viagem. Eu particularmente nunca cheguei a utilizar nesse período, nessa categoria. Eu sempre usei o mais econômico possível. Terceiro, como sempre tivemos um carro aqui em casa, ter assim a possibilidade de tanto eu quanto a minha esposa chamar cada um seu motorista foi bem bacana, porque conseguimos flexibilizar bastante nossa rotina. Haja vista que só com o carro nós sempre temos que fazer uma logística de eu deixar ela no trabalho, ou às vezes ela deixar eu com o carro, porque nós temos um bebê de 9 meses e sempre ficamos nessa de que ou um fica com o carro ou outro fica com o carro. Com o aplicativo isso não teve problema nenhum. Isso, sem sombra de dúvidas, é muito prático. Mas nem tudo é flores. E eu vou te falar das partes que eu mais detestei e uma que eu odiei, que sem sombra de dúvidas isso para mim faz com que eu não tenha falta nenhuma e depender de aplicativo. Primeira delas, você nunca pagará o mesmo valor para a mesma viagem. Eu faço o mesmo percurso de casa até aqui o meu estúdio e muitas das vezes eu chegava a pagar valores até eu considero justos, mas havia dias, principalmente quando chovia, que os valores ficavam 2 até 3 vezes mais caros. E quem nunca passou por isso? E isso para mim era tão irritante que às vezes eu preferia ficar em casa trabalhando num home office do que vir pro meu estúdio aqui. Haja vista que tudo que eu faço está conectado na nuvem, então consigo trabalhar de qualquer lugar. Mas isso para mim era algo insuportável. A mesma viagem nunca custará o mesmo valor. E por conta disso, prepara o bolso porque você jamais vai saber quanto vai dar a conta no final do mês. Segunda desvantagem, e eu acho que isso não é só daqui da cidade onde eu moro agora, São Paulo, você, quando precisa fazer uma viagem longa, a demora chegava até 10 minutos, salvo quando o motorista não cancelava a viagem no meio do caminho. Você precisava sempre fazer uma logística de ir para um ponto mais próximo, eu gosto muito de metrô, e desse ponto do metrô você pegar outro motorista para poder chegar no seu destino, porque dificilmente os motoristas gostam de fazer viagens longas. Isso fez com que eu chegasse atrasado em vários compromissos. E quando nós precisávamos fazer uma viagem para um parque para sair com as crianças, esquece, isso era muito chato, porque entramos aqui no terceiro, que foi o que eu mais odiei em depender de aplicativo. Como aqui a família é um pouco grande, somos eu, minha esposa e mais 3 crianças, dentre essas um bebê de 9 meses, nós tínhamos que fazer uma logística enorme, porque 5 pessoas não cabem no mesmo carro. Muitos dos motoristas não aceitavam você viajar 6 pessoas dentro de um carro. Quando nós viajávamos, nós tínhamos que pegar 2 motoristas, sempre. E alguns motoristas se mostravam um pouco incomodados quando eu perguntava se eu podia guardar o carrinho do meu bebê no porta-malas do carro. E quando nós pegávamos um carro que o porta-mala mal cabia o carrinho do bebê. Então, assim, esses desconfortos, quando é uma vez ou outra, a gente deixa passar batido, isso para nós não tem problema nenhum. Mas isso estava se tornando nossa rotina e isso estava estressando demais. Tanto é que muitas das atividades que nós gostávamos de fazer, paramos de fazer, simplesmente por conta dessa logística que estava se tornando insuportável. Se você tem uma rotina parecida com a minha, com certeza você vai se colocar na minha pele. Era uma rotina insuportável. Tudo bem, agora vamos contextualizar tudo aqui para que você consiga chegar aqui talvez nos finalmente a respeito dessa definição se vale a pena ou não alguma dessas questões que eu te apresentei. E ainda assim você pode se manter fiel ao teu posicionamento de você achar que vale a pena mesmo continuar com o carro alugado, mesmo que você vai pagar pela vida inteira aluguel, ou você pode achar definitivamente que vale a pena comprar um carro
carro e sair dessa loucura que é passar a vida inteira pagando aluguel. Eu não quero aqui dizer o que você deve fazer. O que eu tenho aqui como máxima é expor as opções e, com base no teu estilo de vida, você decidir o que vai ser melhor para você. E mais uma vez eu vou pegar minha caneta porque vamos fazer algumas contas e prometo que estamos encerrando as nossas contas de matemática aqui nesse vídeo. Bem, você lembra que o nosso carro custou R$ 121.990. Se nós tivéssemos pegado esse valor do carro e aplicado totalmente nos meus fundos imobiliários, que dão aí os meus proventos mensais, eu teria aí aproximadamente R$ 1.341,89 por mês. Ótimo, perfeito, um rendimento bacana, mas preste atenção, nesses 21 dias que eu e a minha esposa passamos dependendo de aplicativo, nós gastamos R$ 1.557,30. Isso porque nós enxugamos várias atividades que gostávamos de fazer. Já parou para fazer uma conta rápida? O valor que eu recebo de proventos por mês ainda assim é menor do que os gastos com aplicativo. Estava dando uma média de R$ 74,00 por dia. Isso ao longo de 30 dias estava passando de mais de R$ 2.200. Em outras palavras, a conta jamais iria fechar. Eu precisaria tirar o dinheiro dos meus proventos e ainda tirar dinheiro do meu bolso para pagar motorista de aplicativos, sem contar nos inúmeros constrangimentos e das limitações que você tem de depender 100% de motoristas de aplicativo. Agora, a quem se destina comprar um carro ou alugar um? Eu quero trazer aqui um grande amigo que eu tenho, que é o Paulo Rocha. Vou até deixar o Instagram dele aqui. Conversando com ele sobre essa questão de alugar carro e comprar um, para ele não faz sentido nenhum comprar um carro. Por quê? Além dele ser solteiro, mora sozinho, trabalha praticamente home office, não depende de ir a um lugar físico para trabalhar, para ele não faz sentido nenhum. Até porque o seu uso é muito pequeno, até como motorista de aplicativo. Alugar um carro também para ele não faz sentido nenhum. Foi mais viável para ele investir em outras coisas do que, primeiro, comprar um carro ou ter um carro alugado. Em outras palavras, o estilo de vida que ele leva não se enquadra com o estilo de vida que eu levo. Esse conselho e essas medidas que eu estou te passando, se não fizer sentido para você, perfeito, porque é o teu estilo de vida, assim como é o estilo de vida do Paulo, assim como é o estilo de vida de muitas outras pessoas. Se você for casado com filhos, como eu tenho filhos pequenos, com certeza você jamais vai ver com bons olhos depender de motoristas de aplicativo ou até ter carro alugado. Possivelmente pode fazer mais sentido para você ter o teu carro comprado e com pouco tempo quitado sem dívida mais nenhuma. Você precisa sempre considerar o teu estilo de vida. Se você guardar isso aqui que eu vou te falar, valeu a pena esse vídeo. Se você chegou até aqui, olha, confira se você deixou seu joinha e confira se você já está prontinho para deixar um comentário maroto sobre esse assunto que é bem interessante. Jamais dê um copia e cola nas estratégias de investimento e no estilo de vida de outras pessoas, para que você não acabe negando o seu estilo de vida, negando a sua realidade financeira em prol de viver a realidade de outras pessoas. Imagina se esse meu amigo Paulo Rocha, ele resolvesse vestir o meu estilo de vida. Ele estaria na roça. Por quê? Ele iria viver como se tivesse 3 filhos, iria ter que ter despesas como se tivesse um carro sem necessidade nenhuma nesse momento para ele. E vamos finalmente para o nosso veredito. Vale a pena comprar um carro depois de tudo isso? Vale a pena alugar um carro depois de tudo isso? Vale a pena depender de motoristas de aplicativos depois de tudo isso? Bom, vamos lá. Não existe nada que substitua o sentimento de posse. Isso aqui é meu, ó, isso aqui é meu, esse aqui é meu, esse estúdio é meu, tudo que tem aqui é meu. Esse sentimento de posse é algo que jamais vai ser desraigado das nossas vidas. E eu costumo ouvir algumas pessoas que falam assim: ah, gente rica gosta de ter coisas alugadas. Ah, gente milionária não compra, aluga. Eu fico assim, cara, como eu trabalho no setor de marketing, eu fico pensando, será que essa pessoa fala só pra bolha dela? Será que essa pessoa só pensa na bolha que ela vive? Porque as pessoas que eu trabalhei como corretor de alto padrão aqui na cidade de São Paulo, pessoas que compraram apartamentos de 10 e escritórios de 50 milhões de reais, eu não vejo esse linguajar na boca deles. Como o dinheiro, ele é sinônimo de poder, e o poder comprar faz com que o dinheiro faça sentido para eles. Então, eles, pelo menos na minha experiência como corretor de imóveis, eles querem comprar, eles não querem ter nada alugado, eles querem bater no peito e dizer, isso aqui é meu, aquilo ali é meu, isto aqui é meu. Por isso que eu digo, DCD, duvide, critique e determine. Pense bem nessas coisas. Então, quando eu penso sobre essa questão de rico e milionário, deixa eu te falar, cuidado com isso, porque olha, o maior prazer de todos os clientes que eu pude atender, clientes grandes, gigantescos mesmo, clientes
que eu não posso nem falar o nome deles aqui, mas clientes que eu vou te falar assim, cara, e o prazer deles é ter tudo no seu nome, é deles, o prazer deles é poder falar, isso é meu. Então vale a pena você comprar sim. Se você tem condições de comprar um carro, financiar e permanecer com aquele ativo ali aplicado, faça isso, contanto que você faça com sabedoria. Se você não quer permanecer com financiamento, mas quer quitar à vista, vale a pena você fazer isso sim, já assim você se livra da dívida. Só se pergunte se você vai conseguir o mesmo valor que você conseguiu para quitar o carro à vista em quantos anos, porque isso vai fazer você medir aí se vai valer a pena você permanecer com esse dinheiro em caixa e adquirir um financiamento do que você pagar um carro à vista e demorar talvez 5, 6, 7 anos para ter o mesmo valor de volta disponível para você, talvez aí em algum investimento. Se vai valer a pena viver de aplicativo, vai depender do teu estilo de vida. Para mim, para minha casa, não vale a pena. A gente usa motorista de aplicativo em ocasiões bem pontuais, como sempre utilizamos. Agora, depender 100% com crianças em casa, nós não iremos depender de aplicativo jamais. Sempre optaremos por ter um automóvel, seja comprado ou seja alugado. Mas, em suma, comprar um carro vai valer sempre a pena. Ter um bem no seu nome vai valer muito a pena. Eu espero que você tenha chegado até aqui e tudo isso tenha ajudado você a esclarecer um pouco as suas ideias sobre esse tema bem complicado, bem chato, para alguns torna até polêmico demais. Se vale a pena você comprar um carro, alugar, viver de aplicativo ou você simplesmente não fazer nada. Você depender de outros meios de transporte. Espero que você tenha gostado. Se chegou até aqui, mais uma vez vou te pedir, deixa teu joinha, comenta se você gostou desse assunto, se isso te interessou e claro, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal porque tem muita coisa que eu gostaria e quero sim compartilhar com você. Até a próxima. Tchau, tchau.